Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Eu espero que estejamos todos bem e que estejamos nos esforçando. Devemos nos esforçar por cumprir corretamente com as responsabilidades, sem nos esquecermos de que elas nos foram confiadas por Deus. Por isso, elevemos nosso pensamento a Deus, peçamos, Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Nos ajude a seguir em frente, sem esmorecer, mas se fracassarmos, ajuda-nos a levantar, a erguer a cabeça e a recomeçar no estudo da doutrina, na vivência do Evangelho, buscando servir e seguir com Jesus, de acordo com a sua vontade e melhor ajudando o próximo. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar. Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Capítulo 13, O Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava, entusiástico, sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou, de início, nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e, por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro notou-lhe sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel, e, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei
não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Bom, na lição de hoje, Chico e Neio Lúcio nos apresentam um ensinamento de Jesus acerca de um erro que nos é muito comum. Vejamos como, através dos séculos, seguimos transferindo a responsabilidade que nos cabe a outrem. Estamos sempre à procura de alguém para culparmos por não realizar aquilo que cabia a nós outros. A lição fala daqueles que acusavam seu soberano de cruel e inimigo do povo. Ainda hoje isso acontece. E não é que não haja verdadeiramente esse tipo de estadista, cruel e mal intencionado. A questão é o quanto colocamos à conta de sua maldade a nossa má vontade. O governante da parábola era um homem massacrado por rotina, mentiras, desgaste, suportando inúmeros desafios e renúncias, o que não era visto e por isso sequer levado em conta. Quantas revoluções bradaram por liberdade, quando em verdade seus idealizadores almejavam apenas tomar o lugar dos tiranos, sem que a tirania em si fosse revogada. Tanto sangue, tantos enganos. É preciso cuidado para não se deixar levar por discursos inflamados que prometem paz através de desrespeito, de ofensa, boa vida sem trabalho, que desejam apenas direitos sem nenhum dever correspondente, pois essas vozes ainda estão por aí. Vimos que a responsabilidade pelo bem-estar de um povo é coletiva. Cada um de nós tem sua cota de deveres. Deus nos alocou em ambientes familiares e de serviço para que cumpríssemos nossas tarefas. Não adianta sonharmos com braços cruzados e paraísos de pleno repouso. Os povos evoluem na medida do comprometimento de seus integrantes com o bem. Não adianta esperar que um governante faça o que cabe a cada um individualmente. Para com César e para com Deus, temos todos um papel a desempenhar. Nada fazer é abandonar-se, desperdiçando uma reencarnação por vezes tão planejada. Assim como Jesus, façamos da melhor maneira possível o que nos compete, pois se cada um de nós se dedicasse com afinco ao que faz, o exemplo cuidaria de se espalhar das casinhas humildes aos centros de poder, convertendo em boa vontade toda ação humana, sem que fosse necessário o derramamento de sequer uma gota de sangue, com a qual se incendeiam vidas e vidas que, futuramente, convocarão remorsos e resgates dolorosos. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoem e abençoem as nossas famílias. E até a próxima.